Você é professor, você é a liderança da tua sala. Se dentro da tua sala, se você não consegue exercer uma tal liderança, como que fica essa situação no período que você é o professor? Você está entendendo? Então é importante essa liderança, quando viu aquele movimento, como aconteceu na Paulista e no Rio de Janeiro, que algum grupo inclusive veio. Então nós vamos dividir. Vocês vão para lá e nós vamos combinar. Vocês querem protestar e vocês querem fazer dessa forma? Então esse grupo que quer protestar dessa forma vai para lá, nós vamos para cá. Aí dividiu. E a liderança deu a entrevista depois, mostrando, nós quando vimos que ali naquele grupo nosso, que nós estávamos liderando um determinado propósito objetivo. Entrou outros, nós pedimos para que ele se afastasse, nós não pedimos para ele parar, eles podiam continuar fazendo aquele manifesto, só que assim, vocês fazem ali, nós fazemos ali, é o direito de expressão. Vocês acham que deve se expressar desse jeito? Parabéns, vamos pra lá. Mas não nos misture, porque senão nós vamos perder também aqui o nosso foco maior. Mas eu acho que quanto a isso aí, é como o próprio Ricardo falou, a gente acaba às vezes não conseguindo evitar, mas se houver uma outra próxima, eu mesmo, seria tranquilo eu poder até participar, parar a nossa BR, junto com o prefeito, para reivindicar coisas que são gritantes dentro do município de Juquitiba. Agora, em nenhum momento eu ia fazer alguma coisa que viesse denegrir a imagem, seja de quem ou de a quem. Acho que a ideia é levantar a bandeira da cidade, né? Acho que é levantar a bandeira de Juquitiba, aquilo que eu falei, nós temos que nos mostrar. E para nos mostrar, nós precisamos também ter entre nós uma coerência, um respeito, para que quem nos veja fala, poxa vida, Juquitiba está unido, você vê que eles querem juntos respeitar esse meu mandato, é de extrema importância, assim como os outros foram respeitados. Eu acho que começa por aí o respeito. A democracia, ela exige isso daí, respeito. Sem respeito não há democracia. Quando acaba o respeito, não é democrático. É tanto que quando não tem democracia é feito por opressão, é feito por falta de respeito. Então aquele que também diz que é democrático não pode ser um opressor de alguma coisa. E o respeito começa com verdades. Claro. Quando eu dissimulo inverdades, que muitas vezes é o que a gente viu, não partiu da liderança, eu garanto isso. Eu estava lá, a gente estava tirando o pessoal, porque a polícia estava, deu tempo, vamos para a cidade, vem para a cidade, mas ninguém chegou a falar, tem que fazer vandalismo, tem que avacalhar, dali já era para ir embora. Aí, você tem que entender, você é historiador e você sabe que existe uma parcela da classe mais oprimida da sociedade que tem já uma revolta incutida. E eles aproveitam esses momentos para tratar e sua até, raiva. inclusive, muito comum. Eu saí na rua tomando pedra dos alunos, da molecada, porque a polícia também gosta de fazer espetáculo. Inclusive é muito comum, por exemplo, foi muito comum nessas manifestações por todo o Brasil, por exemplo, a Dilma isolar a violência do movimento pacífico. O governador Geraldo Alckmin isolar a violência e o vandalismo do movimento pacífico. O que não aconteceu em Juquitiba? Professor, ao invés disso, um minuto que a gente está conversando numa reunião com o prefeito. Quantas verdades que estão faltando? Quantas verdades que estão faltando? A convocação para a frente dos bancos ocorreu ou não ocorreu? Da liderança não teve isso. O senhor Adelson Lara foi gravado convocando no microfone. Não, na verdade, o que acontece? O próprio irmão do prefeito pedindo para o povo ficar na BR, nós tínhamos alguns problemas e liberamos a BR e chamamos para ir para o banco para dispersar. Na realidade, a dispersão. Quando nós chegamos, da própria polícia. Quando nós chegamos, a ponte estava fechada por um grupo que fugia da liderança. Nós estávamos com o carro de som. A polícia orientou que nós voltássemos com o carro de som. Eu pedi para a polícia para continuar com o carro de som, para dispersar no microfone. A polícia pediu para que eu, respeitosamente, para que eu voltasse com o veículo. E acabamos voltando, não deu para fazer essa dispersão. Quando eu cheguei, o pessoal estava na prefeitura. Na realidade, no momento, inclusive, uma das propostas era começar o manifesto na prefeitura. E as próprias lideranças pediram para não começar na prefeitura, para não ter problema de vandalismo, de nada. Isso, é isso que eu te falo. De repente, se não, prefeito, a gente passaria pela prefeitura. Vamos levar o movimento à prefeitura. Até que ponto eu consigo segurar o Alessandro? Tá entendendo? Porque de repente eu consigo segurar ele é muito mais próximo de mim. Eu falo, cara, beleza.
Agora o Alessandro, não, e ficou nítido em algumas gravações, isso daí. Então assim, tem que tomar esse certo cuidado. Eu não tenho nenhum problema, eu passei de carro ali em frente a vocês, no momento que o Tenente Bento falou assim, olha, sai daí com a tua família, que eles vão quebrar as coisas aí. Falei, poxa, peguei meu filho saiu chorando, tal, entrei dentro do carro, liguei até pro Thiago, falei, Thiago, ele se esquivou, tal, porque ele tinha entrado em contato comigo. Aí eu saí, pô, chateado com aquilo, depois encontrei uma ruaça mesmo ali na frente aí onde estava acontecendo as coisas, passei no meio e fui embora. Então eu falei assim, isso é ruim, ó. Eu atendo um grupo organizado para a gente conversar, para a gente colocar nas mesas as claras, inclusive com a imprensa, não tem problema, a imprensa pode estar lá, inclusive vivendo, registrando esse momento histórico desse acontecimento, onde a gente vai discutir as ações, nenhum problema. Agora, toda vida que vai se fazer uma passeata, então assim, escolhe, por exemplo, um lugar onde que você mobilize de fato as pessoas, mas sem ter um órgão público ou uma casa de alguém público, porque você não consegue segurar os ânimos daqueles que estão ali. Então assim, quem quis fazer na Paulista, fez. Aqueles que foram para a prefeitura ou foram, já não deu certo, os caras colocaram fogo mesmo, entendeu? Incendiaram tudo. E eu falo assim, eu também sou um revolucionário, eu sou também da revolução. Acredito, inclusive, que nós precisamos mesmo se manifestar. Dei uma entrevista dizendo, gente, alguém pergunta o que você acha das passeatas? Eu falo assim, eu não sou contra. Acho que nós brasileiros precisamos acordar um pouco mais para muitas coisas que que estão acontecendo e que é preciso mudar. O sistema hoje leva para onde a gente está indo, para o caos. Precisa mudar tudo isso aí. Agora, eu também sou a favor que nós façamos isso de forma pacífica, que nós conversamos com aqueles que de repente entram no meio para poder fazer de uma outra forma, você entendeu? E dar um outro sentido, conversar com ele, falar, não é por aí. Queremos acertar dessa forma. Mas assim, vamos ter uma conversa. O senhor não teve na manifestação. Você chegou a entrar em contato com o Tenente, ou com o Sargento Braga, ou com o Tenente Bento? Conversei com eles. E qual que foi o respaldo dele? Não, ele simplesmente, fez as suas colocações. Porque a imprensa não divulgou, né? Mas assim, prefeito, eu acho que segundo a delegacia, os senhores teriam dito lá que o movimento encerrou na BR. É uma coisa que não é isso a ideia não é essa. Eu acho que passar para querer tirar das costas ou querer se eximir, entendeu? Não, se tem um pacto firmado, uma coisa do Tenente Bento, ele falou para mim assim, Éder, você tem um trato comigo e palavra não faz curva. Eu gostaria que perguntasse pro Tenente, em algum momento a palavra da organização fez curva com o senhor? Porque é o que eu te falei, é muito fácil jogar os fatos isolados para o movimento da organização. Eu acho assim, não, então, eu falo a questão da organização e assim, eu até não, eu acho que quando eu falo dessa organização, eu até acredito que em partes eu acho que precisa que essa organização esteja mais coesa entre si. Porque de repente você não pode falar pelo Adelso, você fala por você, o Ricardo fala por ele e assim por diante, né? Então, o que eu fiz foi assistir vídeos onde eu vi coisas que eu simplesmente falei, puxa vida, isso é muito ruim, muito chato, os vídeos não mentem, né? Eu vi coisas ruins de todos os lados, eu não estou dizendo aqui, legal tudo, não. E o senhor viu coisa boa? Oi? Viu coisa boa também? Não, eu vi coisas, isso que eu tô falando, coisas ruins e coisas boas. Porque eu não vi vídeo de coisas boas. Quer ver coisas ruins? O movimento, Ricardo. Você viu o que foi ruim? De repente você vê um grupo de pessoas que estavam na organização tentando, e a ideia que dava era levar o evento para algo mais de foco, inclusive público, aonde ali a gente não esperava, a gente não ia conseguir. À noite, professor, o senhor recomenda que vá à noite com órgão público? Não, isso aí é o efeito colateral do vandalismo. O movimento acabou lá. A gente tinha que tirar o pessoal, vamos voltar para a cidade. A hora que chegou a prefeitura, não foi chegar e o pessoal já estava lá. O próprio Thiago, que é uma das lideranças, colocar o pessoal sentar. Para pedir a dispersão e conseguiu. Senhor Adelso, o senhor usou as palavras continuidade e concentração quando fez essa convocação? Vamos dar continuidade, vamos nos concentrar em frente aos bancos. O senhor usou esses termos? Mas é muito importante esse diálogo, a gente está muito feliz com isso. E aí nós devemos dispersar. A gente está muito feliz com esse convite. A gente vamos organizar 4 lideranças. Vocês têm toda a abertura, que o Ricardo tem no telefone, meu amigo pessoal.
E você tem contato comigo, ele tem contato comigo, pô, é meu amigo pessoal também, tem contato comigo, vocês têm contato comigo, já tiveram lá me procurando, então assim, me procura, fala prefeito, nós precisamos de um projeto tal, hoje nós conseguimos aumentar aquilo que nós combinamos, o repasse da cultura, que foi algo acordado lá atrás, muito antes de eu assumir, numa reunião, nós sentávamos e o Ricardo falava, prefeito, precisamos aumentar isso daqui e depois investir de fato, não é isso, Ricardo? Que é uma coisa que assim, ainda há falhas e nós vamos corrigir e precisamos inclusive que vocês venham nos ajudar. Francisco, eu não tenho partidarismo nenhum. Eu quero, eu inclusive aqui confesso, votei em você. Eu acredito muito em você. Na escola os alunos perguntaram, tem que se dar uma chance ao Francisco, mas é que nem a verba da cultura. Não chega, o Centro Cultural estava perdido até recentemente. Não está chegando essa verba. O Sistema Nacional de Cultura, tem algo acontecendo de oculto que as coisas não ocorrem. Inclusive é um acordo o acordo de cooperação federativa que eu acredito que foi assinado. Até porque depois teve o Claudinei Soares que deu o próprio então, o seu diretor também já conversando sobre o sistema de saúde, porque é um fundo que nem o SUS, por exemplo, da saúde, que passa direto para nossa cultura, que vai dar uma potencializada. Isso é políticas públicas. E a gente não vê essas questões básicas de políticas públicas sendo de fato implementadas. Sabe, é o que eu estou falando. Eu disse ali, né? Hoje eu ouvi pessoas falando assim, eu estou frustrado. Quantos plano plurianual você já participou? Eu participei de outros, então você deveria estar frustrado em todos os outros planos, porque os outros planos foram assim. Não, esse é meu primeiro plano. Não, tudo bem, que bom e tal. Eu acho que antes tarde do que nunca, eu acho que legal estar aqui, vendo que é assim que funcionou e nós vamos mudar isso aí. Nós vamos melhorar essa questão para nós dizer assim, olha, se nos outros acontece dessa forma e se é de praxe acontecer assim, em Juquitiba nós fazemos de outra forma. Nós, a partir então dessa gestão, nós vamos começar a fazer diferente. E isso é a mesma coisa para a cultura. Nós também vamos acertar esses detalhes aí. Eu tenho me empenhado para isso. A hora que eu sentei junto com o meu contador, né, que é o Adriano, junto com o Gesival, eu falei, olha, precisamos aumentar o repasse da cultura, eu preciso dar um aumento, e é claro que quando eu vejo uma grana alta na Secretaria de Administração, como o Ricardo colocou muito bem, eu falo, poxa, eu não entendo, aí de repente o cara falou assim, não, é porque os precatórios é pago com o dinheiro que está nessa secretaria, porque nessa secretaria paga isso. Pô, mas a gente não sabe que paga, a gente precisa saber, de repente eu estou achando que essa secretaria faz o que com tanto dinheiro, não é assim? Então esse detalhamento, nós vamos fazer esse detalhamento, vamos esmiuçar melhor essas questões, entendeu? E quando eu coloquei mais verba para a cultura, é que eu quero fazer realmente cultura nessa cidade. E conto com vocês. E se entende a nossa preocupação por uma coordenadoria de juventude? Vou fazer uma pergunta. Você tem interesse em colaborar nessa parte de separar a cultura da educação, uma secretaria à parte, como foi o governo federal, que antigamente era Ministério da Educação e Cultura, agora é Ministério separado? Com certeza, eu acredito que essa conversa nós já começamos, né, Ricardo, anteriormente, e eu estou esperando esse momento para a gente poder fazer isso aqui. Nós criamos uma secretaria da gestão que nós não tínhamos e criamos uma secretaria para o Barnabés, que é uma secretaria que vai fazer com que maiores recursos cheguem até o distrito dos Barnabés. E fazer essa divisão. Hoje os vereadores pediram também a Secretaria de Trânsito, né, para tirar da Secretaria de Obras. E essa divisão, acredito que vai dar um pouco mais de visibilidade para essa área tão esquecida do município, que é a área da cultura, é a área onde nós podemos explorar, inclusive aquilo que o professor Ricardo colocou, projetos que venham de encontro com os nossos jovens, que vivem um ócio muito grande no município e acabam sempre levando para a marginalidade, a questão das drogas e etc. Porque a gente sempre uniu turismo e cultura, a gente sempre achou que deveria ficar junto, entendeu? Uma coisa puxa a outra, né? Até pelas necessidades da cidade, né? Fora isso, prefeito, eu gostaria de fazer uma reivindicação aqui enquanto jornalista para o senhor buscasse um meio de democratizar os meios de comunicação em Juquitiba, porque eu, enquanto jornalista da cidade, nunca recebi um convite da prefeitura. Trabalhar, né? O Guto, por exemplo, correr atrás. Também não participa. São duas empresas que são questionadoras, nem todas são questionadoras, mas essas são. E a gente quer um respaldo, até porque o cargo de assessor de imprensa ele serve para isso, para informar a sua agenda política, para informar quais são enfim, até para você democratizar os recursos. Entendeu? Imprensa é reportagem na rua.
É trabalho. A gente tem que procurar a pauta. É necessário isso. Tem que procurar a pauta. Eu acho que nunca um governo foi tão democrático com a imprensa como... Eu acho que o senhor não respondeu a pergunta do Hélio, prefeito, desculpa. Eu vou responder. Só uma coisa. Nunca foi tão democrático com a imprensa, tanto que eu já te recebi na minha casa, coisa que acho que eu não fiz. Já recebi também o Wagner, não recebi ainda o André e o Guto, mas o respeito, às vezes a gente fica um pouco chateado porque a gente dá uma atenção especial e na hora da gente também ser compreendido e na hora que de repente a gente precisava ser respeitado. Por exemplo, eu vi uma charge que você fez, aonde você colocou, mas se não foi você que fez, você publicou no jornal A Teia, onde as minhas mãos seriam mãos sujas. Alguém teria, por exemplo, nojo de pegar nas minhas mãos, ou ao pegar nas minhas mãos logo teria que lavar. Então eu fico pensando assim, como que eu posso também ser tão respeitador com uma pessoa que não me respeita, não eu como político, mas como um pai de família, que tem filhos, que sou dessa cidade, sou de uma profissão honrada, tenho vida honrada. Então, você entendeu, Ricardo? É muito ruim isso daí, de repente o teu filho pegar e falar, pai, por que ao pegar na tua mão eu tenho que lavar as minhas mãos? Mas é a liberdade de imprensa, tudo bem a liberdade de imprensa, mas eu acho que tem coisas que é preciso ter um pouco também de senso. Acho que o senso cabe em tudo. Entendeu? Eu não sei, eu acho que quem faz isso não pensa, acha que a pessoa que ele está criticando é uma árvore, e uma árvore, nem uma árvore pode ser, porque é uma vida também, é como se fosse um poste, que não tem outras coisas, não tem um segmento da sociedade. Então assim, eu tenho um segmento da sociedade. Eu estou aqui por toda quase a minha vida, tenho 36 anos, casado, 3 filhos, sou residente, moro aqui, trabalhei por minha vida inteira aqui, estou começando a fazer uma gestão, sabe? E de repente você encontra esse tipo de coisas, você fala assim, poxa vida, deve ser algo muito pessoal. Porque aí já passa, já não é mais um ato de imprensa, torna-se um ato pessoal, um ato desrespeitoso. Eu fui questionado pela minha filha. Ela chegou em casa, pai, falei, filha, nunca faça isso. Esse não é o ensinamento que eu te dou. Nunca você vai ver teu pai fazendo isso. Você não faça isso com ninguém. Alguém pode fazer contigo, assim como vão fazer, mas você não faça isso. Posso fazer uma pergunta? Só para terminar, que não respondeu. Em relação a formalidade burocrática de informar a imprensa de uma forma democrática, inclusive de alguma forma democratizar os recursos para a imprensa de Juquitiba, seja ela impressa, seja ela da internet, seja ela a maneira que for, existe essa possibilidade, inclusive nos editais, entendeu? Os recursos, porque há recursos destinados para isso. Ok, muito obrigado. Mas fica registrado também, né, aqui, essa Talvez tudo que você está falando não seja por falta, às vezes, de... é lógico que você não tem como abarcar todos os setores, por isso você tem secretários, né, às vezes o diálogo, a comunicação do secretário com a população, porque às vezes a gente tem, por exemplo, hoje a rede social, um grande benefício, inclusive, para todos os políticos de se pronunciarem, e muitas vezes a população faz questionamento, não é crítica, não é questionamento para algum secretário, e nós sabemos que eles estão ali, muitas vezes online, inclusive no Facebook, não respondem, eles se omitem. Já vi muitas vezes o Wagner Melo chamando, e aí, vai ficar quieto, não vai responder. Mas veja bem, Adelson, você já foi, qual que era a sua função? Eu trabalhei ali na prefeitura. Qual que era a sua função? Eu estava na educação, destinado a cuidar da diretor de educação com desvio no trânsito. Então não era desvio, o trânsito também tem partes educacionais, o próprio prefeito sabe disso. Então, veja bem, Adelson, veja bem, deixa eu falar uma coisa para você. Eu vou falar da minha pessoa, não vou nem falar do secretário. Às vezes eu entro lá no Face e tal, aí alguém posta lá um negócio. Aí eu olho, eu olho tudo, geralmente eu olho. Mas tem coisas que eu falo assim, se eu responder por aqui, e o Wagner sabe que eu já fiz isso, né, Wagner? Eu já respondi, não a ele, respondi a outros, né? Depois na rua a gente conversou, falou, pô, eu vi que você deu resposta assim. Parece que eu não consigo naquele momento nem amenizar o problema, pelo contrário, cara, pelo Face ou você aumenta, cara, e fica uma bola de neve, pô, daqui a pouco o cara tá me xingando, então eu falo, não, calma aí, eu não vou responder a hora que eu encontrar com essa pessoa, que nem nós estamos conversando aqui, aí a gente olha olho no olho, a gente responde, você vai falar a sua verdade, eu vou falar da minha verdade, e vamos ver que estamos falando a verdade, vamos chegar num consenso. Então por isso, às vezes, eu acabo não dando, e eu acredito que o secretário,
é a mesma coisa, até porque tem um pedido para que eles também façam assim. Alguns já responderam e se deram mal. E eu chamei a atenção. Tanto que eu falei, eu não canto por você, que eu acho que você tem o secretário E você também sabe, você sabe também que... Acho que você tem outras coisas pra fazer do que ficar respondendo no Facebook também. Acho E você, quando trabalhou, de alguma forma, você também você viu como não é fácil lidar com essa questão? Na época a gente não tinha um Facebook tão democratizado e influente como é hoje. Mas quanto ao desvio de função, Francisco, eu pediria que nós não estamos sem o diretor de cultura, ele está desviado. Eu tenho agora. A gente precisa. Nós precisamos. O Conselho de Cultura tenta agilizar para a gente. Porque, quanto a mim, aqui nós somos movimento, mas quanto a mim, se você me mostrar, olha, eu quero fazer. Ricardo, vem comigo, vou ajudar. Obrigado, eu não quero cargo, eu não quero nada, eu só quero tornar essa cidade melhor. Obrigado, Ricardo. Eu sei disso. Portanto, conheço no tempo que a gente tem aí de amizade, conheço os teus princípios, entendeu? Tenho uma admiração por você sabe disso, né? É um cara que não é partidário mesmo, é tanto que esteve junto comigo na minha luta, foi uma das pessoas que me ajudou a chegar até aqui, entendeu? Da forma dele, do jeito dele, sempre muito claro naquilo que ele tinha que colocar. Então, você sabe disso, que esse carinho que eu tenho por ti, e nós vamos fazer isso melhorar, você pode ter certeza disso. Quero atender vocês, pode levar uma pauta mesmo de reivindicações, e eu quero naquele momento que eu puder responder, já responder, o que eu tiver já pronto, meio que já pensado, eu vou colocar na mesa para vocês darem uma olhada, e aquilo que eu não tiver, que vocês possam me ajudar, e com as suas contribuições a gente possa construir algo naquele momento também, tá bom? Tá bom? Obrigado. Muito bem. Olha aí que democrático, hein? Sim, é bacana. Até logo, Francisco. Professor, tudo bem? Uma mensagem para o nosso público. Que esse momento político que vive o país seja aquilo que essa busca é o que estava aqui, colocar transparente a conversa, o diálogo, falar daquilo que precisa ser falado e chamar as pessoas para discutir isso. É o que vemos aqui na PPA, as pessoas vindo, discutindo, questionando, porque o monopensamento ele sempre gera uma estagnação da sociedade. Portanto, movimentos assim é sempre importante e trazer essas várias opiniões é sempre aquilo que é fundamental para a imprensa, e coisa que você sabe. Nesse sentido, o senhor apoia a liberdade de imprensa? Sem dúvida. É como dizia, se não me engano, Benjamin Franklin, uma sociedade sem governo ou uma sociedade sem imprensa, melhor uma sociedade sem governo. Professor, muito obrigado. Nada.